E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Se você está chegando agora, já se inscreva no meu canal, clique no sininho, curta esse vídeo, compartilhe para a gente levar a discussão sempre mais longe, né? Finalmente surgiu o vídeo da fatídica reunião do dia 22 de abril, né? Reunião ministerial, citada pelo Sérgio Moro como parte das evidências ali de que o Bolsonaro teria pressionado e queria interferir na Polícia Federal, como fez, né? O Sérgio Moro saiu, ele imediatamente trocou o diretor-geral da Polícia Federal, que trocou o superintendente da polícia no Rio de Janeiro. Justamente aquilo, o motivo pelo qual o Sérgio Moro disse que sairia foi justamente o que aconteceu, né? A gente já sabia do conteúdo dessa reunião, né? Ele já tinha sido vazado à imprensa diversas frases ali, por exemplo, do Bolsonaro comparando a relação dele com a Polícia Federal, o que ele queria, né? Um pai que quer ouvir na porta o que o filho está fazendo no quarto, né? Essa é a real intenção dele com a polícia. E essa é a cabeça dele, né? Para ele, a relação do presidente com a polícia é a relação de um pai com um filho. Esse é o nível de republicanismo que inspira o presidente. E de fato estava ali. O que o Moro falou e que a gente já sabia, já tinha lido, estava ali. Aliás, tinha até alguns elementos a mais, né? Tinha se levantado inicialmente que, como o Bolsonaro às vezes usa a palavra segurança, que ele, em vez da Polícia Federal, em vez de polícia, ele estaria se referindo à segurança pessoal dele, né? E que ele queria trocar algo, interferir em algo nesse sentido. Já estava muito claro que não tinha como ser isso, pelas próprias ações dele, né? Pelo próprio texto ali, o contexto no qual ele estava discutindo isso. Mas agora fica mais claro ainda. Quando ele fala vou interferir, ele olha para o lado, para quem? Para o Sérgio Moro, que estava sentado a 2 cadeiras de distância, né? Então está perfeitamente configurada a intenção do Bolsonaro ali. E mais do que isso, o Bolsonaro reclama muito no vídeo que ele não recebe informação, os serviços de informação são muito ruins, eu não recebo nada, eu fico sabendo por último, não sei o quê. E ele cita que tipo de informação, né? Porque relatórios de inteligência da polícia ele recebe como sempre recebeu. A polícia sempre fornece isso. O que ele não recebia, ele estava reclamando, são informações sigilosas de investigações. No caso, investigação envolvendo a família dele, né? E ali ele diz, ainda bem que eu tenho caminhos paralelos, né? Que ele tem amigos. Ele tem quase como uma ABIN paralela que fornece informação para ele. Logo depois do vídeo vir a público, ele foi também falar com jornalistas na frente do palácio e disse com todas as letras, ainda bem que eu tenho amigos na Polícia Militar e na Polícia Civil. Ou seja, o presidente está admitindo que ele recebe informações sigilosas de investigações acerca da família dele, de policiais que respeitam e que obedecem mais a ele do que o direito brasileiro. Isso é uma confissão de um crime. O vídeo da reunião nos ajuda a substanciar isso. Então eu vejo, porque qual foi a reação de muitas pessoas? É uma decepção, né? Esperavam que não, ali vai ter o Bolsonaro gargalhando como um bandido de filme, dizendo sou corrupto mesmo, né? Tudo bem que no governo Bolsonaro até isso não está totalmente descartado de acontecer em algum momento. Mas não é algo razoável de se esperar, né? Acho que a gente nunca vai ter esse tipo de coisa pega numa reunião e mais. Numa reunião gravada em que todos sabiam que estava sendo gravada e, portanto, já estão fazendo um discurso pensando nisso. O que tem é o que o Moro falou. E quem se decepcionou mostra que está sendo muito levado por torcida, muito levado por esse desejo. E ó, é um desejo que eu partilho. Eu acredito que no Brasil agora, para que a gente possa melhorar, para sair da bagunça que a gente está vivendo, e essa reunião ilustra um pouco essa bagunça, a gente vai precisar trocar de presidente, sim. Não tem como, o Bolsonaro não tem como, e os crimes de responsabilidade dele já se acumulam. Tá? Não tem como. Agora, essa torcida não deve te levar a esperar que não vai surgir uma bomba tão fatal que o presidente vai ter que renunciar ao cargo no dia seguinte. Isso não existe. Tá? Ainda mais uma reunião gravada que a gente sabia que tinha sido gravada e cujo conteúdo a gente já conhecia. Tá? Agora, com relação às falas, ao depoimento do Sérgio Moro, está tudo bastante evidenciado, ilustrado e substanciado ali. Acho que disso não tem dúvidas e compõe, junto com as falas do Bolsonaro em outros contextos, junto com o que o Paulo Marinho, empresário que já foi bolsonarista, revelou, que as informações foram passadas à família Bolsonaro da investigação do Flávio antes, né, inclusive da posse dele, né, que ele foi repassado ali, configuram bastante isso. Ele estava sim, ele tem sim
uma fonte de informação paralela e ilegal, e ele quer interferir e quis interferir na polícia justamente para tornar a própria Polícia Federal formalmente parte desse esquema. Coisa que ele fez, assim que o Moro saiu, ele interferiu, tá? Isso está bem configurado. O que eu queria falar um pouco é do resto. O que mais teve naquela reunião? E a gente já estava recebendo vazamentos também de pequenas frases ali. O que era essa reunião? E o que ela nos diz sobre o governo Bolsonaro? Bom, era uma reunião, a princípio, para falar do pós-crise do coronavírus, para falar das medidas econômicas ali do Plano Pró-Brasil, né? Os militares começam ali apresentando um pouco o que era o plano, né? Bastante vago, bastante genérico ainda, mas que, em linhas gerais, o Estado vai ter que entrar sim e ponto, né? Cria-se uma certa polêmica ali. Essa é uma... Quem se dispor a assistir esse longa-metragem de quase 2 horas vai ver que tem uma coisa que perpassa o vídeo inteiro, que é uma certa polarização entre Guedes de um lado e Rogério Marinho e os militares um pouco do outro sobre papel de Estado. O Rogério Marinho disse que não é para se ater a dogmas agora, a epidemia ela muda tudo, agora o Estado tem um papel fundamental, e o Guedes tentando puxar mais para o outro lado. Tá? Uma discussão ali em termos muito genéricos, eles não estão discutindo um plano específico, um investimento, uma agenda, nada disso. Estão discutindo em termos bem teóricos, abstratos, o papel do Estado, sabe? Uma discussão que, digamos, muito mais intelectual ali, do que qualquer outra coisa, né? Essa é uma corrente da reunião. Supostamente era para discutir a recuperação do Brasil depois da crise, mas a gente vê muito pouco isso. A gente vê cada ministro um a um falando um pouco ali o que deu na telha dele no momento. Tá? Alguns apresentando um pouco o que eles estão fazendo, como foi o caso do Tarcísio, como foi o caso do Nelson Teich, que é o único, na verdade, que mostrou alguma preocupação com a saúde pública, o único momento em que a questão da saúde pública surge foi com ele. Falou ali, acho que não deu nem 5 minutos de fala dele, deve ter visto também como os outros estavam realmente em páginas muito diferentes da dele, foi meio ignorado ali e tocou-se o barco. Né? Agora, volta e meia voltava para o Bolsonaro também. E sempre, todas as vezes que o Bolsonaro fala, a preocupação é apenas uma. É o projeto de poder. A epidemia importa por um motivo apenas. Pela relação que ele tem com os governadores. E os governadores querem tirar poder. Os governadores criam crise econômica para prejudicar o presidente. Tem cabimento e os governadores estão tomando as medidas mais impopulares possíveis. E o cara me sustenta a tese de que isso é para atacar o presidente. Os governadores estão com a popularidade no chão, sabendo, e mesmo assim continuam, porque tem gente dizendo que, olha, as mortes vão piorar muito se vocês não fizerem isso. Enfim. A única coisa que importa para o Bolsonaro ali, nessa reunião inteira, é o poder do governo dele. É o sucesso do governo dele junto à opinião pública. É ataque à imprensa, é ataque a governadores, que o presidente xinga, como já tinha sido noticiado também, né? E vários ministros entram nessa e ficam numa bajulação vergonhosa. O próprio Tarcísio, que, beleza, contou o que ele estava fazendo, termina dizendo que Bolsonaro vai ser o próximo Churchill ou Roosevelt. E isso é um ministro que ainda mostrou algum trabalho ali, tá? Outros, como Weintraub, é puro discurso de militância. Então, por um lado, você tem um discurso mais genéricos, o Guedes apresentando a grande agenda liberal dele, que, olha, acho que vários pontos fazem sentido. Tá? Mas uma coisa mais genérica e numa disputa meio velada ali com o Rogério Marinho sobre o uso de alguns termos, se é plano Marshall ou se não é, como é que a Alemanha se recuperou no pós-guerra, enfim, uma disputa meio um pouco intelectual genérica ali. Tá? E outros bajulando abertamente. É o caso de Weintraub, que sem dúvida nenhuma deve ser dos piores ministros da história desse país. Né? Uma Damares também, mesmo discurso, mesmo tipo de discurso. Né? O presidente da Caixa Econômica, que coisa feia, bravateira. Parece que como eles sabem que certas coisas pegam bem, a arma pega bem com o Bolsonaro. Né? Então vamos falar de arma. E o Bolsonaro falou de arma. Isso não tinha aparecido antes e é de uma gravidade total. Possivelmente criminosa. Ele me diz que ele quer armar a população para que a população possa enfrentar o decreto de prefeitos e governadores, que se o povo fosse armado, a população não obedeceria. O cara quer alimentar a guerra civil no Brasil, porque ele quer enfraquecer governadores. Ele admite que ele quer armar a população com finalidade política. Tá? Só para deixar claro, se algum governador enlouquece ou prefeito enlouquece, resolve ser um tirano, tá? Tomando decisões
absurdas e que violam direitos básicos, usando a força para isso, que não é o caso de uma pandemia no qual esse tipo de restrição temporária faz todo sentido. Existem mecanismos legais do Estado brasileiro se contrapor e submeter uma tentativa de guerra civil que parta de um prefeito ou governador. Esse caminho não é armando a população e constituindo milícias privadas para enfrentar politicamente os inimigos do presidente. Tá? Que é isso que ele diz com todas as letras que ele queria fazer. E ninguém viu problema nenhum nisso ali, não. Normal. O presidente quer armar a população declaradamente para que eles não aceitem decretos de prefeitos e governadores que combatem uma pandemia. Normal. Perfeitamente aceitável. Essa é a cabeça de quem estava sentado ali, que se calou, imagino. Ou achou absurdo, mas enfim, não se viu na situação de falar nada ali. Então a gente viu muita ideologia, muita bajulação, repetindo as coisas que sabem que o presidente gosta, para ficar bem na foto com ele. E por fim, vimos projetos na fronteira do crime também. Um que não abriu muito espaço para bajulação, que foi, digamos, competente, foi o Ricardo Salles. Ricardo Salles falou: presidente, agora que a mídia está toda focada na epidemia, vamos abrir a porteira da boiada com essas regulamentações aí ambientais, vamos tocar isso. Vamos liberar a Amazônia para a devastação que a gente está vendo. Só em abril agora, o desmatamento da Amazônia aumentou 60%, sendo que ano passado já tinha subido também de forma acentuada. A Amazônia está sendo entregue aos interesses mais predatórios, a maior ganância imaginável de quem não quer se ater a uma regulação ambiental que seja. O Ministério do Meio Ambiente, as instituições de proteção do meio ambiente estão sendo desmontados pela política de um ministro que diz, com todas as letras, sendo filmado, sabendo que está sendo filmado, que ele diz: vamos aproveitar que as pessoas estão preocupadas com dezenas de milhares de mortes, na época não eram dezenas, enfim, com milhares de mortes, e vamos tocar essa agenda de entregar o Brasil para pecuarista e garimpo ilegal. É isso que a gente assistiu naquele vídeo. É gravíssimo que isso tenha acontecido. As falas do presidente são em si mesmas gravíssimas. O que justificava aquela reunião não ficou claro, porque ela, depois de uma breve apresentação, ela perde totalmente o foco, cada um fala um pouco de si, alguns um pouco melhor, outros numa chave puramente militante e puxa-saco. Agora, vamos criticar o que tem que ser criticado também. Eu não entendo porque que a coisa do palavrão surgiu com tanta... Ai, falaram palavrões. Péssimo, falar palavrão, ok, ruim, feio. Mas a coisa mais inocente dessa reunião são os palavrões. Se tivessem fazendo o trabalho direito, mostrando preocupação com o Brasil, mostrando planos, trocando informações para trabalharem juntos, vamos combater essa epidemia, mostrando que entendem a gravidade da epidemia e falaram palavrão no meio, tudo bem, você está fazendo o seu trabalho. Do jeito que tá, o palavrão ali é a cerejinha do bolo de... Eu não falo porque o YouTube também não gosta de palavrão. É o menor dos detalhes, gente. Olha que esse ministro da Educação que fala que quer prender ministro do Supremo. O cara quer partir pra briga porque ele odeia Brasília. No fundo, ele odeia política, tá? O presidente quer armar a população para enfrentar governador. Pressiona o ministro da Justiça porque quer informações sigilosas da Polícia Federal no Rio de Janeiro. É isso que a gente observou. E o resto, um discurso mais ou menos da área de cada um ali, muita puxação de saco, muita bajulação, muita perda de tempo no meio da maior crise dos últimos 100 anos em saúde pública. É isso que a gente observou ali. Foi muito grave. Eu vejo muitas pessoas comemorando, bolsonaristas, né? Não, o Bolsonaro já se reelegeu. Isso é um discurso de propaganda, então não levem a sério, mas eu acho que muita gente, sinceramente, achou que não, uma boa reunião, não sei o quê. Cara, isso é o Ministério dos Técnicos que você esperava? Discutindo em termos genéricos algumas coisas, quando muito. Se isso foi bom, se essa reunião foi boa, se as ilegalidades e crimes falados pelo presidente ali são coisas boas, que te enchem de orgulho, o que é ruim?